Agora a gente vai falar sobre a digestão de proteínas. Tal como acontece com os demais nutrientes, a digestão de proteínas envolve um processo de hidrólise em que uma ligação entre um aminoácido e outro na cadeia proteica ela é quebrada através da adição de uma molécula de água. Essa ligação ela é chamada ligação peptídica. Quando você faz uma síntese de proteínas, você liga um aminoácido com o outro, formando essa ligação peptídica. E quando você digere uma proteína, você basicamente quebra essa ligação peptídica com a adição de água. Essa água, como eu falei, um hidrogênio e oxigênio vai para um dos aminoácidos e o outro hidrogênio vai para o segundo aminoácido. Aqui ele está dando um exemplo de um dipeptídeo, mas essa quebra da ligação peptídica no processo de digestão, ela pode acontecer em qualquer ponto da cadeia proteica. Imaginando que a gente tenha proteínas com dezenas ou até centenas de aminoácidos de comprimento, essa ligação, essa quebra pode acontecer em diferentes pontos dessa cadeia. Falando um pouquinho mais sobre digestão de proteínas, a digestão de proteínas é talvez a mais complexa ou a que requer a maior quantidade de enzimas. E a razão disso é justamente a grande complexidade das nossas proteínas. É praticamente infinita as possibilidades de proteínas que a gente produz, porque elas envolvem a combinação de 20 diferentes aminoácidos, que eles podem estar arranjados em uma ordem, numa sequência completamente diferente de uma proteína para outra. Mas qualquer proteína ela é formada a partir de 20 diferentes aminoácidos. E por que é complexo? Uma série de razões. A primeira é justamente que, diferente do amido, que é um polímero de glicose, ou seja, é uma glicose ligada à outra, no caso da proteína, são 20 aminoácidos diferentes ligados uns aos outros. E aí o que a gente tem é uma especificidade de cada enzima digestiva, cada protease, para uma determinada ligação química. Então vamos dar alguns exemplos. A enzima chamada tripsina, que é produzida pelo pâncreas, ela atua sobre as ligações dos aminoácidos lisina e arginina, mas não atua quebrando uma ligação peptídica em outros aminoácidos. Já outra enzima, também produzida pelo pâncreas, a quimiotripsina, ela quebra a ligação peptídica da fenilalanina, ou da tirosina, ou do triptofano, ou da metionina, mas não de outros aminoácidos. Então vocês vejam, por que a gente precisa de várias enzimas, várias diferentes enzimas para digerir proteínas? Dada a grande variedade de aminoácidos que compõem as nossas proteínas. E ainda a gente tem duas classes distintas de enzimas que digerem proteínas. Uma delas são as chamadas endopeptidases, que elas atuam principalmente agindo na região interna da cadeia polipeptídica. O que isso quer dizer? Ela fragmenta uma proteína que tinha 100 aminoácidos, ela quebra no meio, ou quebra uma parte fica com 30, outra com 70. E assim sucessivamente. Se aquele peptídeo menor ainda contém a ligação peptídica que a enzima atua, ela pode ir fragmentando cada vez mais. Mas o produto final das endopeptidases, isso que importa, basicamente são proteínas ou peptídeos menores. Já as exopeptidases têm uma forma de ação diferente. Elas atuam ou numa extremidade ou em outra extremidade da proteína. E essas extremidades elas são chamadas região N-terminal ou C-terminal. A gente tem a carbóxice peptidase, que elas atuam na porção C-terminal. A gente tem, por exemplo, as aminopeptidases, que atuam nas extremidades N-terminal. Isso quer dizer que quando essa enzima atua, ela vai pegar uma proteína que, sei lá, tem 100 aminoácidos e quebrar ela, tirar um aminoácido que estava na ponta.
Então o resultado da hidrólise vai ser 99, vai ser uma proteína de 99 aminoácidos mais um aminoácido isolado. Aí ela pode voltar a atuar nessa região N ou C terminal e assim sucessivamente. Então essas endopeptidases fragmentam os peptídeos, transformando eles em peptídeos menores, enquanto as exopeptidases vão removendo o último aminoácido da cadeia, seja da porção N ou da porção C terminal. E vejam a quantidade de enzimas que a gente tem que digerem proteínas no nosso organismo. A gente já falou na aula passada que o nosso estômago, a célula principal do estômago, produz a pepsina. A pepsina é uma proteína que é uma endopeptidase, então ela quebra proteínas grandes em proteínas menores. E aqui é até interessante, te mostra onde ela age. Eu não quero que vocês decorem isso, tá? Só por curiosidade. Então ela atua nas ligações peptídicas de aminoácidos aromáticos, ou de aminoácidos de cadeia ramificada, como no caso da leucina. A tripsina, ela é produzida pelo pâncreas. A quimiotripsina também pancreática. E a proelastase, na verdade a formativa dela é chamada elastase, ela é produzida no pâncreas. Então vejam que a maioria das endopeptidases são enzimas pancreáticas, exceto a pepsina, produzida pela mucosa gástrica. Essa enteropeptidase é uma enzima um pouquinho diferente, porque ela não necessariamente atua na digestão de nutrientes, mas ela é uma ativadora da enzima tripsina. Isso eu vou mencionar um pouquinho mais para frente. Já as exopeptidases, a maioria delas é produzida pelo intestino. A exceção são as carboxipeptidases, tá? Elas são produzidas pelo pâncreas. Agora, o intestino, ou seja, a mucosa, a célula de borda em escova, ela produz aminopeptidases, tripeptidases e dipeptidases. Em resumo, a gente precisa de várias enzimas para quebrar as proteínas. A maioria das endopeptidases são produzidas pelo suco pancreático, estão presentes no suco pancreático ou inicialmente produzidos no estômago, e a maioria das exopeptidases produzidas pelo intestino delgado. Se a gente for começar a entender aí o processo da digestão, né, ele vai começar evidentemente de proteínas, vai começar no nosso estômago, a partir da produção de uma proteína chamada pepsinogênio pelas células principais. É uma proteína que ela requer uma atividade ótima, ela requer um pH baixo, né, uma acidez para que ela tenha uma atividade ótima. E a acidez, vejam que ela atua de duas maneiras, auxiliando no processo de digestão das proteínas. Primeiro, fornecendo esse pH ideal para a pepsina. Segundo, né, eu mencionei isso na primeira aula, quando o pepsinogênio ele é secretado, o pepsinogênio ele é a forma inativa, ele precisa ser ativado. E é a acidez, né, que quebra essa proteína, ativando ela em pepsina. Então, pepsina é a forma ativa do pepsinogênio. Ainda, a acidez ela tem um outro papel na digestão de proteínas, que é na desnaturação. Algumas proteínas elas ficam todas enoveladas. A cadeia de aminoácidos fica enrolada sobre ela mesma. E isso dificulta a ação enzimática. Então, algumas proteínas, no caso aí o exemplo dado são as proteínas globulares, proteínas que elas formam como se fosse uma bolinha, elas se abrem a partir desse pH baixo. Isso aumenta a superfície de contato para que as enzimas digestivas atuem. Então, a acidez tem um papel na digestão de proteínas. Quando o indivíduo tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico pelo estômago, isso vai cair a eficácia da digestão de proteínas. E a pepsina, ela vai atuar quebrando peptídeos longos, gerando peptídeos de menor tamanho. E aí, esse quimo contendo já esses peptídeos de menores,
vão chegar no duodeno. No duodeno, o suco pancreático vai neutralizar o pH, então a pepsina para de atuar, e aí vai entrar em ação outras enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas. A principal enzima pancreática é a tripsina, e tal como o pepsinogênio, a tripsina ela é secretada na sua forma inativa, na forma de tripsinogênio. E quem faz essa ativação é a endoropeptidase ou endorocinase, que é essa enzima que eu havia mencionado aqui, ó. Então essa enzima ela é produzida pela mucosa intestinal e a ideia é ativar o tripsinogênio. Então é muito sábio o organismo. Ele secreta enzimas, proteases que são inativas. E essas enzimas só vão ser ativadas quando elas estiverem lá no lúmen, na luz do intestino. Por quê? Somente na luz que vai haver a enteropeptidase, que foi secretada pelas células intestinais. Aí essa enteropeptidase vai quebrar o tripsinogênio, transformando ele em tripsina, a forma ativa. O próprio pâncreas tem um inibidor de tripsina para evitar uma autodigestão, mas isso vai ser diluído lá, né? É uma informação menos irrelevante aqui. O fato que é importante é que a tripsina, quando ela é ativada, ela não só vai atuar digerindo as nossas proteínas da dieta, como ela vai ativar as demais enzimas que são produzidas pelo pâncreas. Então, o tripsinogênio também pode ser ativado pela tripsina, não só pela enteropeptidase. Então, isso vai gerar uma cadeia, uma reação, vai dizer, de exponencial, que vai favorecer a ativação das enzimas que digerem proteínas. E ainda, a tripsina ativa o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a proelastase em elastase e as procarbóxipeptidases em carbóxipeptidase. Portanto, ativando todas as enzimas. Então, esse mecanismo é um mecanismo de proteção para que as enzimas que digerem proteínas possam ser ativadas somente quando elas estiverem em contato com o bolo alimentar, quando elas interagem com a enteropeptidase. Tá? Então, sempre são secretadas na sua forma inativa como proenzima, tal como acontece no estômago também. Tá? E você tem um mecanismo lá de ativação ali no lúmen. E fazendo basicamente um resumo do que vai acontecer no processo de digestão de proteínas, a gente vai ter que a proteína que está lá no nosso estômago, ela entra em contato com ácido clorídrico, que já começa a desnaturar algumas proteínas, a pepsina começa a atuar, é uma endopeptidase, portanto, ela vai fragmentar essas proteínas inteiras em peptídeos menores. No duodeno, quando esses peptídeos menores entrarem em contato com o suco pancreático, tanto endopeptidases quanto exopeptidases, de novo, a origem é do suco pancreático, vai quebrar esses polipeptídeos em oligopeptídeos, que nada mais são do que pequenas peptídeos assim, de alguns poucos aminoácidos. Pode ser um dipeptídeo, um tripeptídeo ou um número assim, relativamente pequeno de aminoácidos nesses peptídeos. E aí que está, na hora que esses oligopeptídeos entram em contato com os enterócitos na borda da escova, principalmente no jejuno proximal, aí ainda as endo e exopeptidases do suco pancreático vão estar lá, e isso vai se juntar, inclusive, principalmente com exopeptidases presentes aqui da borda da escova. Então, essas exopeptidases produzidas pelo intestino vão finalizar a digestão de proteínas, e o produto final que é capaz de ser absorvido são os aminoácidos, os di e tripeptídeos. E aqui, gente, fica uma ressalva. É diferente de carboidratos. Carboidratos a gente só absorve monossacarídeos. Já em relação a proteínas, nós somos capazes de absorver tanto aminoácidos livres quanto di e tripeptídeos. Então você não precisa digerir 100% em aminoácido. Nós absorvemos também di e tripeptídeos.
mesmo assim, mesmo com essa, entre aspas, flexibilidade e com essa quantidade de enzimas, a nossa capacidade de absorção de proteínas, ela não é, de todos os macronutrientes, é a menor. É difícil estimar exatamente porque depende muito da dieta de cada um. Mas, vamos dizer, uma pessoa com uma dieta normal, digamos assim, que come carne e alimentos de origem vegetal, cozinha, etc., provavelmente tem uma absorção de cerca de 80 a 85% de todos os aminoácidos que foram ingeridos. É bom, mas não é 100%, diferente de carboidratos, que é praticamente 100%. Então, as razões, por que não é 100%? Porque muitas proteínas acabam não conseguindo serem completamente digeridas perfeitamente, etc. Depende do tipo de proteína, tem algumas proteínas de mais difícil digestão, outras menos. Eu vou dar 2 exemplos para ilustrar um pouco essa variabilidade. A primeira é a cocção. Quando você cozinha um alimento, você está pondo, você está modificando, né, você está desnaturando muitas proteínas a partir da temperatura. Então a temperatura é um agente desnatura. Vamos pegar o exemplo do ovo. Quando você frita um ovo, aquela clara que era transparente fica branquinha. Então essa mudança de cor ela está indicando essa desnaturação da proteína. E normalmente quando a proteína desnatura, ela está saindo daquele seu formato tridimensional complexo e ficando mais linearizada, mais fácil de ser atuado com a enzima. Então cozinhar o alimento, que é o que todo mundo faz, evidentemente, melhora a absorção dos aminoácidos. Então, não quer dizer que se você vai lá no japonês e come peixe cru, você não vai absorver nada do aminoácido de lá, mas é um pouco menor a capacidade do que se você estivesse comendo, comparando um salmão frito, ou um salmão, enfim, grelhado e um salmão cru, sua capacidade de absorver o aminoácido é um pouco maior quando você cozinhou o alimento, tá? Por conta desse processo de desnaturação que facilita a ação enzimática. Outro exemplo é em relação a proteínas de origem vegetal e animal. Nossa capacidade é muito melhor na absorção de proteínas de origem animal, chega a ser 90% ou mais. Já alguns alimentos de origem vegetal, nossa capacidade de absorção é mais ou menos 60%, 70%, chega até 80%. Ou seja, de cada 100 gramas de proteína que você ingere de origem vegetal, vamos dizer que mais ou menos 70, 80 gramas é absorvido. O restante você não consegue digerir e absorver, tá? Por isso que às vezes um vegano estrito, ele precisa, entre outros cuidados que ele tem que ter um bom consumo proteico para dar conta dessa menor chamada biodisponibilidade, menor capacidade de absorção de proteínas. Falando agora especificamente sobre a absorção. Basicamente, a absorção dos produtos da digestão de proteínas se dá através de 2 mecanismos. O primeiro é através dessa proteína presente aqui na porção luminal do enterócito, na borda escova, que é chamada PEPT1, que é Peptide Transporter, então transportador de peptídeo do tipo 1. Essa proteína, ela permite que nós absorvamos di e tripeptídeos, tá? E isso acontece através de uma coabsorção de íons de hidrogênio. Claro que essa célula ficaria ácida por esse acúmulo de H+, mas você tem uma outra proteína que troca o H+ pelo sódio. E isso compensa e, portanto, essa entrada de hidrogênio não vai prejudicar a célula, porque você tem esse mecanismo compensatório. E o sódio aqui vai ser jogado para fora pela ATPase. Uma vez que você absorveu o di e tripeptídeo, dentro da nossa célula você vai ter di e tripeptidases que vão quebrar eles em aminoácidos. Então, a maioria dos ditripeptídeos que você absorveu não aparece na corrente sanguínea, né? Eu falo isso porque eu já estudei suplementação de alguns dipeptídeos e você não encontra ali no sangue, porque simplesmente o seu enterócito quebra eles depois de serem absorvidos. Alguns não, alguns passam, mas enfim, essa é uma questão mais complexa, tá?
Esse mecanismo é muito eficaz, porque ele é acoplado ao hidrogênio, o que melhora muito a capacidade de absorção de di e tripeptídeos. É eficiente. Em relação à absorção de aminoácidos livres, nós temos, na realidade, muitos transportadores. E aqui eu nem quero que vocês lembrem o nome disso. Aqui eu quero, aqui eu vou cobrar. Mas aqui não, porque você tem transportadores de aminoácidos de carga negativa, de carga positiva, sem cargas neutros, aminoácidos aromáticos, transportadores de aminoácido cadeia ramificada e assim por diante. Então, como você tem uma variedade muito grande de aminoácidos e algumas características químicas dessas moléculas são muito diferentes de um aminoácido para outro, eles requerem diferentes tipos de transportadores, cada um relacionado com sua determinada classe. Aí, uma vez que esse transportador jogou o aminoácido para dentro, depois esse aminoácido é jogado para a porção de basolateral, onde ele vai ganhar corrente sanguínea e abastecer nosso organismo. A maioria desses transportadores de aminoácidos são acoplados ao sódio, o que deixa eles extremamente eficazes. Alguns não são acoplados ao sódio. De qualquer maneira, como eu falei para vocês, é relativamente eficaz nossos processos de absorção de proteínas. A gente não precisa absorver mais, porque a gente não precisa digerir toda a proteína pelas razões que eu já mencionei anteriormente. E para terminar, isso é uma coisa interessante, porque principalmente para quem pensa em suplementação de aminoácidos, é uma coisa comum, o indivíduo frequenta a academia, quer suplementar aminoácidos. Então, esse gráfico ele mostra um estudo que basicamente comparou a taxa de absorção de aminoácidos quando eles são fornecidos na forma de aminoácidos livres, no caso a glicina 100 milimolar, ou quando a glicina está conjugada com outro aminoácido, formando um di ou um tripeptídeo. E isso foi calculado a absorção da glicina pelo um segmento do trato digestório por minuto. Notem que a nossa capacidade de absorção ela é maior na forma de di e tripeptídeos do que de aminoácidos livres. E isso chega a aumentar ainda mais se a concentração de glicina aumenta. Então, esta forma de transporte é mais eficaz do que essas aqui. Isso é interessante porque quando você pensa em algum tipo de suplementação, você tem uma oferta de produtos muito grandes, que vão desde proteínas inteiras, né, ou o alimento in natura, se chama um bife, por exemplo, quanto produtos que vendem aminoácidos livres. Então eu vou comprar um suplemento de BCAA, que é de aminoácido cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. O que eu devo fazer? O que é melhor? Vocês entendem? Então, o que eu diria para vocês é que se vocês consomem uma alta quantidade de aminoácidos livres, isso pode ser pouco eficaz. Significa que uma parte daquilo que você está ingerindo não necessariamente você vai absorver, porque a eficácia é menor. Se você estivesse consumindo ditripeptídeo, normalmente não é vendido ditripeptídeo, tá? Isso não é comum se vender esse tipo de suplemento. Mas o que se vende são proteínas inteiras. Então, o indivíduo compra um suplemento que, por exemplo, tem um de whey protein, que é proteína do soro do leite. A proteína do soro do leite, ela é rica em BCAA. Então, em vez do indivíduo tomar um suplemento de BCAA, que é dos aminoácidos livres, ele pode tomar de whey protein, que é basicamente uma proteína de alta digestibilidade, e você vai utilizar para absorver tanto os aminoácidos livres quanto os ditripeptídeos. Não estou dizendo que não teria eficácia o suplemento de aminoácidos livres, mas o ponto que eu quero chegar é que quando você consome em alta quantidade de aminoácidos livres, corre-se o risco de você não absorver tudo que você ingeriu, simplesmente porque a capacidade de absorção é menor comparada à absorção de ditripeptídeos, que é isso que você obtém quando você consome a proteína inteira, e ela vai ser digerida, e o produto final da digestão da proteína inteira é aminoácidos e di e tripeptídeos. E assim a gente conclui essa segunda aula do bloco de digestória.